Mais um jogo sem vitória. Primeiro jogo do Neymar como titular e ele foi apagado em campo. E o Santos ainda corre risco de não se classificar para o mata-mata do Paulistão. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, sobre todas essas ótimas notícias para quem é santista, não é mesmo? Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário falando o que é que você está achando dessa fase do Peixão. Que fase? Que fase do Peixão? É aquela fase café com leite, não ganha, mas não perde, não empolga, mas também não tá aquela tragédia, né? E aí fica nessa nhaca, nesse meio termo em cima do muro, não joga bem, também não tá perdendo, né? São 3 jogos aí sem perder, ganhou do São Paulo, empatou com o Botafogo e agora empatou com o Novo Horizontino, mas de longe não é o Santos que a gente esperava, principalmente se tratando daí da 8ª rodada do Campeonato Paulista, que devemos lembrar, só tem 12 rodadas na fase de grupo, ok? Então aí nós temos ainda mais 4 jogos para tentar uma classificação. E o grupo, meus amigos, o grupo está embolado. Nesse momento que gravo esse vídeo, nós temos aí com todos os jogos, né? Com os jogos, número de jogos iguais, nós temos Guarani, Portuguesa, o Santos em terceiro e o Bragantino ali em quarto, porém todos com uma pontuação muito próxima. Se eu não me engano, o Guarani com 10, Portuguesa e Santos com 9 e Bragantino com 8 pontos. Então, assim, principalmente nessa reta final, qualquer ponto que você vai somando, qualquer jogo a mais que você ganha, a mais que eu digo assim, um jogo inesperado que você ganha, faz diferença porque no final das contas esse grupo ele vai ser decidido no detalhe. Não tem ninguém que está despontando, não tem ninguém que está se destacando e a gente sabe que se classificar é importante, é mais importante ainda se classificar em primeiro por conta do fator de jogar em casa, de decidir as partidas em casa e tudo mais. Bom, antes disso, antes da gente amarrar a classificação ainda mais, eu acredito que a gente deve falar do jogo de hoje. Eu vou falar dos jogadores, vou falar de trás para frente, né, do Brasão para frente. O Brasão hoje fez aí uma excelente partida. Nossa senhora, como é bom ter um goleiro que aparece quando precisa, né? O Brasão ele fez defesas importantíssimas, ele salvou assim uns 2, 3 gols fáceis que o Novo Horizontino estava ali para fazer e ele fez ótimas defesas, né? Então eu não tenho o que falar do Brasão a não ser elogios, vem fazendo aí um ótimo campeonato paulista, tá? Não sinto absolutamente nenhuma falta do João Paulo. Desde que o Brasão se tornou titular, eu acho que o único momento assim que o santista pode reclamar dele foi aquela instabilidade que ele teve, né, de alguns jogos ali falhando, mas que depois a gente entendeu que foi por um momento pessoal da vida dele que ele estava passando, que ele estava meio inseguro mesmo dentro de campo. De resto, o Brasão, ele é um jogador que é novinho, se eu não me engano, ele tem 24 anos, mas assim, passa uma segurança, passa uma tranquilidade, joga muito bem, você vê que não é aquele goleiro medroso, não é um goleiro que hesita, não é aquele goleiro que fica no meio do caminho, quando ele sai, e quando ele tá debaixo da trave, ele garante também. Então, assim, é um goleiro que eu particularmente gosto muito e o João Paulo que me perdoe, mas depender de mim, depender aí da atuação do Brasão, ele vai continuar esquentando o banco aí por um tempo, tá? Eu acho que o Brasão só sai do Santos para jogar fora, porque como eu disse, ele é um moleque muito novo, ele ainda, porra, tem mercado pra caramba, né? Então, eu acho que o João Paulo só assume a titularidade com uma possível venda aí do Brasão, ou, né, Deus o livre, mas aí uma lesão, quem sabe uma convocação, né? Não vamos falar disso ainda, porque o Brasil ainda tem muitos outros goleiros que são melhores e mais experientes, porém, o Brasão vem jogando muito, vem jogando muito. Agora sim, Léo Godoy, vou reiterar o que eu falei no último vídeo, nos últimos vídeos como um todo. Eu ainda não entendi para que esse sujeito foi contratado, não entendi para que veio. Se fosse para ter um jogador como o Léo Godoy, mantinha o Rainer que já estava, né? Mantinha lá o Rodrigo Ferreira, que é da mesma qualidade, tá? Eu entendo que o Sherman pode não estar passando pelas melhores fases da vida dele, só que assim, o Léo Godoy também é de sangrar os olhos, pelo amor de Deus. Tanto na defesa quanto no ataque, eu não consigo entender a titularidade desse cara. Por que ele chegou e de cara já se tornou titular assim? O Sherman acho que jogou um jogo antes do Léo Godoy ganhar essa sequência. Então, se o Léo Godoy tá ganhando essa sequência, eu não entendo porque que o Sherman não pode entrar de vez em quando também. O moleque simplesmente só tá comendo o banco. E eu não acho que ele seja
ruim a ponto de comer esse banco pro Léo Godoy, né? Então, Léo Godoy, para mim, sem palavras, não entendo a titularidade desse cara. Hoje, pela primeira vez, eu gostei da dupla de zaga, que era uma coisa que eu vinha criticando bastante, que o Caixinha precisava encaixar uma dupla de zaga que passasse segurança, que conseguisse ser competente nas bolas aéreas, né, em afastar o perigo e etc e tal. Tenho gostado muito do Zé Ivaldo, tá? Desde o clássico contra o São Paulo, né? Ele não jogou o último jogo contra o Botafogo porque ele estava cumprindo uma suspensão de cartão amarelo. Porém, no clássico ele já foi muito seguro. Calheri não arrumou nada, o Luciano não arrumou nada enquanto ele estava ali, né, cortando as bolas, marcando super bem. E hoje ele fez um jogo muito seguro também, cobrindo o Gil em alguns momentos que o Gil saía para dar o bote, mas que por algum motivo não conseguia. Tava lá o Zé Ivaldo, o imparável Zé Ivaldo. Tentou alguns passes verticais também para quebrar linhas, né? Então, assim, é um zagueiro que tem me agradado muito. Não sei se vai se firmar, não sei se é um lampejo e depois ele vai virar um pé de rato, ou se realmente ele vai ser aí uma referência na nossa defesa. Mas fato é de que hoje o Léo Godoy não deixou a desejar, tirou muita bola pelo alto, né? Que é um problema que a gente vem tendo aí constantemente. Então, gostei muito da partida do Zé Ivaldo. Gostei de ver o Gil de volta também, né? Porém, em alguns lances mais rápidos, a gente dá para entender o porquê que o Caixinha preteriu ele por tanto tempo. Porque que o Caixinha preferiu colocar outros zagueiros a ele em campo, porque é um estilo de jogo que você expõe muito a zaga. E se você não tem uma zaga rápida, você corre o risco, sim, de sofrer ali com alguns lances, né? Um dos primeiros lances do jogo foi uma bola em profundidade que mandaram ali para um ponta, né, do Novo Horizontino, e o Gil ele chegou muito atrasado, né? Ele não conseguiu cortar, o cara cruzou para dentro da área, não virou nada, porém o Gil chegou atrasado, né? Em tipo 2, 3 minutos de jogo. Ah, Clay, mas o Gil estava sem jogar, é verdade. O Gil precisa aí recuperar o ritmo de jogo. Ele não estava sendo titular, não estava sendo mal o Gil estava sendo utilizado, é verdade. Então, vamos ver. Eu acho que o Caixinha vai deixar o Gil na reserva. Eu acho que o Luan Pérez voltando, a dupla de zaga vai ser Luan Pérez e Eivaldo, por mais que o Luan Pérez não esteja passando pela melhor das fases, né? Mas eu fiz essa observação em relação ao Gil e não dá para você tirar a razão do Caixinha quando ele fala de velocidade. Porém, para mim o Gil seria tipo assim, terceiro zagueiro. Ah, machucou o Luan Pérez ou o Zé Ivaldo? Entra o Gil. Não me venha com negócio de Baço, com todo respeito, mas para mim o Baço não serve para ser titular, não serve para ser terceiro zagueiro. Ele é assim, para composição de elenco mesmo. E o Luizão, eu acredito que muito por conta do lance do gol do Botafogo, que é um lance onde ele não sobe junto com o atacante sobe mais do que ele e faz o gol. Eu acredito que por isso, né, ele não tem entrado como titular hoje. Acredito que vão dar uma segurada nele, porque querendo ou não é garoto, se ele começa a errar muito em jogo assim, em lance de gol, a torcida vai começar a pegar no pé dele, então eu acho até de bom senso mesmo do técnico dar uma preservada nele, continua levando para os jogos, continua concentrando, treinando, etc e tal, mas não coloca tanto como se ele já fosse um cara mais experiente, com mais para frente, porque ele não é tão para frentão assim, né? A gente viu que tem ali algumas limitações, talvez algumas questões de adaptação mesmo, então estão dando uma segurada no Luizão, o que eu acho positivo nesse momento, né? Porque como eu falei na rodada passada, o gol de empate que o Santos sofre é nas costas dele, então é melhor dar uma segurada no garoto nesse momento. Bom, e aí sobre a lateral esquerda, eu esqueci o nome do garoto, Vinícius Lira. Vinícius Lira, não esqueci. Cara, o Vinícius Lira é incrível como ele tem 17 anos e eu não tenho o que falar dele. Não tenho o que falar. Parece que ele é o dono da posição, né? Ah, é craque. Não sei dizer se é craque, mas para composição de elenco, muito bom. Não vi assim nada muito alarmante na lateral dele, do lado dele, que você olha assim e fala: nossa, o moleque é uma avenida, o moleque não marca, o moleque isso. Não. Moleque suave, foi um jogo tranquilo, na minha concepção, né? Do Vinícius Lira. Não é a primeira vez, o clássico contra o São Paulo também tinha sido um jogo muito bom dele. Então, também não tenho nada de negativo para falar sobre ele. Achei que passou segurança no jogo de hoje. Aí a gente vai para meiuca, né, cara?
E aqui é onde começam os problemas do Santos nesse jogo, porque o Santos jogou contra um Novo Horizontino que tinha 3 zagueiros e uma linha de 5 no meio-campo. E aí o Santos me vai basicamente com 2 volantes. A formação do Santos hoje, se a gente for parar para analisar, quando o Santos está no ataque, era 4-2-4. Porque o Neymar não jogou de meia. O Neymar ele estava jogando quase que atrás do Tiquinho ali. Tinha vez que o Tiquinho voltava para marcar e o Neymar ficava lá sendo referência. Entendeu? Então assim, mas podem ter feito isso para preservar o físico dele. É verdade, né? Foi o primeiro jogo de titular dele, queriam utilizar ele o máximo possível. Top, tanto é que deu certo. Eu acho que ele ficou até os 75 minutos de jogo assim, ele jogou pra caramba no sentido de aguentar o jogo mesmo. Para quem tava ouvindo aí corneta, né? O Santista tava ouvindo corneta, porque o Neymar vai ficar no banco, o Neymar vai demorar para jogar, o Neymar é bichado, não sei o quê. Toma aí o bichado no segundo jogo dele, já entrando como titular e jogando 75 minutos. Então isso foi positivo e dá para se entender, né, que ali quiseram dar uma preservada nele, para ele não ficar correndo tanto atrás da bola e tal. Só que o Santos jogando apenas com 2 volantes ali, Rincon e Pituca, e no segundo tempo Schmidt e Pituca, e você tem um Neymar que estava muito bem marcado, e do outro lado você tem um Novo Horizontino que, além de marcar muito bem, tinha um meio de campo muito povoado. Cara, no começo do jogo, eu tava olhando assim, eu falei, meu Deus do céu, parece que tem 20 jogadores do Novo Horizontino dentro de campo. Porque os caras, muitas vezes, sempre tinha alguém marcando a bola, e se não era um, eram dois, entendeu? Então a marcação do Novo Horizontino foi muito bem encaixada. Aí tem que dar os parabéns, se eu não me engano, é o Eduardo Batista, o técnico aí do Novo Horizontino. Que marcação bem encaixada, bicho. Que time muito bem treinado foi esse time. Tá sendo, né, esse time do Novo Horizontino, porque não é de hoje. A gente sofreu com eles também na Série B. Sofreu com eles no Paulista ano passado, se eu não me engano, tomamos de 3-1 dos caras, né? Então, o Novo Horizontino é um time, assim, que apesar de ser recente, apesar de ainda não ter muita tradição, é um time que é muito bem treinado, muito bem estruturado, e hoje não foi diferente. Então hoje nós tínhamos ali uma linha de 5 no meio de campo contra um Santos que tinha 2 volantes, né? Os laterais eles tentavam subir também, né, para dar opção, obviamente. Só que você tinha o Neymar, que deveria ser o meio armador ali, né, que é a posição mais ou menos, é a faixa de campo que ele ocupa e que ele ocupou no jogo contra o Botafogo, por exemplo. A gente tinha esse cara muito para frente. E aí o Tiquinho às vezes voltava para pegar a bola e, né, não é a dele. Não é a dele. Centroavante, porra, como o Tiquinho, ele tem que ficar ali do campo adversário para frente, fazer um pivô, fazer uma parede e tal, né? E para estar dentro da área para poder participar dos lances também, né? Então, teve essa questão aí com o Neymar que me incomodou. Não é o Neymar que me incomodou. O que me incomodou foi a escalação do time do Santos. Vou chegar lá. Por quê? Porque a gente jogou com com um quarteto ali, né? De Guilherme, Tiquinho, Soteldo e o Neymar aqui um pouquinho atrás do Tiquinho. Só que você sacrifica o Soteldo quando você joga assim, né? Você sacrifica o Soteldo por quê? Porque o Soteldo não é jogador para jogar na direita. E esse jogo de hoje dele não foi um jogo bom. Foi um jogo onde ele esteve apagado, onde ele não conseguiu pegar muito bem na bola. Quando ele pegava na bola, ele estava de costas, então ele assim, até ele virar, já chegava 1, 2 em cima dele. Não foi um jogo bom do Soteldo. E eu acredito que muito se dá pela faixa de campo que ele estava ocupando. Ele não é jogador para jogar ali na direita. Ele é canhoto. Só que aí como que você vai tirar o Guilherme, que é o artilheiro do time, para deixar o Soteldo confortável na dele? Como que você vai tirar o Neymar para deixar o Soteldo jogando ali pelo meio? Não tem como, né? Então o Soteldo acabou sendo deslocado para a direita, não foi um bom jogo dele, não sei se ele vai se adaptar, né? Ouvi dizer que ele jogou como ponta direita no Grêmio ano passado em alguns jogos. Não sei se ele vai se adaptar. Fato é de que não foi um bom jogo dele, tanto é que ele saiu para a entrada do Tassiano. Teria sido uma boa mexida se o Tassiano tivesse sido colocado para jogar no meio. E aí eu acho que daria para ter feito um 4-4-2, para você ter ali no meio o Schmidt, né, no segundo tempo, o Pituca, o Tassiano ali jogando como armador, e aí sim o Neymar poderia continuar avançado ali junto com o Tiquinho, com o Guilherme, né, para movimentar o ataque ali.
Por quê? Porque o Tassiano entrando no meio, você aumentaria um pouco a quantidade de jogadores do Santos no meio de campo. Ainda não igualaria com a quantidade do Novo Horizontino, porém já daria uma melhorada. Só que o Tassiano ele entrou e jogou mais pela direita. Ele simplesmente tirou o Soteldo, botou o Tassiano, não mudou a função tática, não mudou a posição, né? E o jogo continua a mesma coisa, né? Tiveram alguns momentos do jogo, onde o Santos conseguiu pegar a bola, principalmente com o Neymar, que foram as pouquíssimas vezes que ele teve espaço, porque, de novo, a marcação do Novo Horizontino foi muito eficiente. E aí você tem ele distribuindo a bola e tic-tac, passes super rápidos e tal. O Santos foi, se eu não me engano, um chute do João Schmidt, que o João Schmidt chega chutando, o goleiro precisa fazer a defesa aí nas pontas dos dedos, o Santos ganha um escanteio. Então, quando você dá espaço para o time do Santos consegue criar e consegue chegar. Porém, o Novo Horizontino não deu esse espaço. E é por isso que a gente amarga esse 0-0. É por isso que a gente amarga o primeiro jogo de titular do Neymar, um jogo totalmente apagado, né? Não apagado por falta de mérito dele, porque ele procurou o jogo, sofreu algumas faltas, né? Só que o cara, ele estava muito bem marcado, ele estava encaixotado ali no meio de campo do Novo Horizontino. E foi isso, assim, sabe? Você não conseguia ver ele respirar para pegar a bola. E quando ele tocava na bola, ele tava sempre de costas. Até ele virar, já tinha dois em cima dele. Então, assim, não é uma partida para você jogar nas costas dele. Falar, você jogou mal. Não jogou. Simplesmente não conseguiu jogar porque não teve espaço. Ele não teve oportunidade porque a marcação do Novo Horizontino foi muito eficiente, né? Então, cara, no geral, eu acho que é isso. Eu acho que o Santos vai precisar se adaptar quando for jogar, principalmente com esses times menores, principalmente no Campeonato Paulista. Por quê? Porque são times que eles vêm para arrancar ponto. Se eles conseguem ganhar um pontinho contra o Santos, um pontinho contra Palmeiras, São Paulo, Corinthians, para eles saem com um sentimento de vitória. O gosto de derrota fica mesmo para quem joga no time grande, para quem torce pro time grande. Por quê? Porque esses caras, o campeonato para eles acontece entre eles, entre times pequenos, porque aí eles conseguem bater de frente. O Novo Horizontino não tem time para bater de frente com o Santos. Para falar, ai, vamos jogar na trocação? Vamos. Não tem. Se os caras eles jogam na trocação com o Santos, o que eu quero dizer com isso? Jogando ofensivamente, sem ir com essa de ficar marcando, de ficar, sabe, marrando o jogo, ficar dando falta, ficar dando porrada, que nem o Botafogo fez também na Vila no meio de semana da semana passada. Cara, se eles jogam abertão, o Santos faz um, faz dois, faz três, como fez contra o São Paulo, por exemplo. Contra o São Paulo não tava nem com o Neymar. Imagina se o São Paulo naquele jogo, naquela noite, pega o Neymar como ele estava contra o Botafogo, por exemplo. Teria sido mais de três. Por quê? Porque o São Paulo é um time grande, é um time que tem material humano para bater de frente com o Santos. Agora, os times do interior não tem. Então, quando eles vão jogar com a gente, eles vão jogar encaixotadinho, vão jogar na retranca, vão jogar por uma bola, entendeu? Não que o Novo Horizontino tenha feito apenas isso. O Novo Horizontino, em muitos momentos, chegou até com mais qualidade do que o Santos. Tanto é que elogiei o Brasão, porque o Brasão precisou trabalhar bastante. Só que o jogo deles, o jogo primário deles, foi esse jogo de encaixotar o meio de campo do Santos. Porque se o meio de campo não funciona, os caras vão fazer o quê? Vão ficar fazendo a ligação direta da zaga para o ataque? Também a gente sabe que é muito pouco eficaz. Então, mérito total do Novo Horizontino. E é mais um jogo que amarga para o Santista, né? E aí a gente tem que ficar ligado, porque faltam 4 jogos e como eu falei no começo, o grupo do Santos está embolado. A gente tem aí um Guarani que tá ganhando ali os seus jogos, uma Portuguesa que tá reagindo e o Santos precisa reagir também. Só que aí fica complicado, porque o próximo jogo, por exemplo, é na Neoquímica Arena, é contra o Corinthians, é clássico. Clássico é sempre difícil, não interessa a fase dos times. Clássico é sempre difícil, qualquer um pode ganhar clássico, né? E, enfim, a gente espera que o Santos consiga pelo menos pontuar, pelo menos um empate. Não vão perder, não, que se perder o negócio vai ficar complicado pra gente falando ali de grupo, e aí pode complicar lá na frente, pode dar um aperreio no sentido de, cara, vamos ter que se desesperar aqui e tentar fazer alguma coisa nos últimos jogos. E o script ideal não é esse, né? O script ideal é você ganhar os seus jogos e somando pontos para chegar no final da competição, no final da competição não, né? No final ali da etapa de grupos, pelo menos com um pouco mais de tranquilidade. E pelo visto não é isso que vai acontecer, mas esperamos que
pelo menos no próximo jogo a gente pontue, para que depois, no próximo jogo em casa, a gente consiga talvez aí fazer 3 pontos e respirar para que a gente passe para o mata-mata. Porque seria terrível você trazer o Neymar, você ter um time que tem um ataque bom, né? E você não conseguir transformar isso em resultado, que seria o resultado de pelo menos passar para a fase de grupos. Para fase de grupos não, passar pro mata-mata. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Fechou? O que você pensa sobre o assunto? Você acha que o Peixão ainda vai passar para o mata-mata ou a gente vai ficar na fase de grupos mesmo? E sobre o Neymar, sobre as mexidas do Caixinha, o que você achou? Cara, eu acho que assim, o Caixinha precisa mostrar mais. O Caixinha precisa mostrar mais porque ele tem agora cada vez mais material humano, chegou reforço, tá chegando o Rollheiser, não sei exatamente como é que pronuncia o nome desse cara, eu vou aprender, no próximo vídeo eu vou falar direitinho já. Mas chegou ele, o Barreal já foi anunciado, o Verón já foi anunciado. Então quer dizer assim, tá na hora de mostrar resultado, tá na hora de ganhar jogo, tá na hora de mostrar um padrão de jogo, tá na hora de sofrer menos contra essas defesas tão bem estruturadas dos times do interior, porque o futebol é isso. Não dá para você jogar o futebol bonitástico que ele quer jogar o tempo todo. Vai ter jogo que você vai precisar ganhar na marra. Hoje era um jogo desses, o jogo contra o Botafogo era um jogo que tinha que ter ganhado na força, tinha que ter arrancado a vitória também. E o Caixinha ele precisa ter jogo de cintura para poder ganhar esses jogos também. Não só os jogos que vai jogar aberto, que vai jogar na trocação e aí ele se garante. Porque eu jogo para cima, eu jogo no ataque. Não. Tem que ganhar jogo difícil no sentido de um adversário muito bem treinado e muito bem fechado também. Porque se você não furar a defesa do adversário, vai ficar difícil você continuar somando ponto. E a gente não quer só somar pontinho de empate, a gente quer somar ponto de vitória também. Fechou? Espero que depois do jogo do Corinthians o meu vídeo ele seja mais alegre, ele seja mais leve, ele seja comemorando aí um clássico em cima dos caras. Beijo!